Olá, esse é o 13º vídeo de uma série que a gente está montando, onde a gente apresenta como customizar uma distribuição Linux para ambiente corporativo. Nessa etapa a gente vai tratar do SaltStack, que é uma ferramenta que permite controlar as máquinas, gerenciar as máquinas, a partir de um servidor que a gente chama de SaltMaster. As máquinas controladas a gente chama de SaltMinion. Ela permite fazer coisas semelhantes ao que se faz com GPO, só que por meio de um processo um pouco diferente. Enfim, tem um tutorialzinho aqui, vocês podem baixar, um tutorial específico, porque o Salt ele é um pouco mais complexo, então não dá para colocar tudo nesse tutorial, senão ele vai ficar muito grande. Então vou para ele aqui. Bom, estamos aqui no tutorial. Tem uma discussão aqui antes, uma apresentação do que ele faz, como é que eles são, definições de como remover. No caso que eu tive que remover porque eu estou fazendo tudo de novo para mostrar para vocês. Aí primeiro a gente vai começar pela instalação do SaltMaster. Se você estiver usando um Debian no seu servidorzinho, no caso aqui a gente está usando essa máquina aqui, ela é um Debian 11. É um Debian 11. O Debian já tem no seu repositório os pacotes do Salt, SaltMaster, SaltMinion, etc. Então basta um apt-get, né? Então o que a gente fez aqui foi ganhar root, né? Esse trechinho ganhou root, aí depois fez um update, apt-get update. A gente deu uma ajustadinha no source lists, porque o que acontece aqui é o seguinte, deixa eu dar um cat aqui no source lists, cpt source lists, aqui ó. Aqui só tem uma in, então ele rodou, ele está numa in, mas pode ser que alguma outra distribuição, caso tenha no repositório, você tenha que adicionar o contrib e o non-free para conseguir instalar, mas antes de fazer o update. Mas aqui deu certinho, a gente executou isso aqui. Caso fique alguma dependência quebrada, você pode executar esse segundo comando. No caso aqui no Debian 11 não precisou. Esse servidorzinho que eu estou aqui, ele não tem interface gráfica. Então eu tive que sair digitando para não perder tempo. Eu já deixei aqui. Beleza. Aí depois você restarta o master, né? E depois pode dar uma olhadinha no status. Não vou fazer isso agora para não perder tempo. E a estrutura das pastas no master, ela fica na pasta etc salt. Você pode olhar com o comando tri. Caso você não tenha o tri no seu servidor, você pode instalar usando esse comando aqui, que foi o que a gente fez. Então tri, esse purga é para aparecer as permissões, os donos do usuário, os grupos e arquivos ocultos. etc salt. Pronto, essa é a estrutura. Daqui, o mais importante que a gente vai usar agora é essa chave aqui, ó, essas duas. Tem uma que você pode ver na direção do mouse aqui, ó, só que apontado para a direita. É uma que chama Master Pen e uma outra logo abaixo dela chama Master Pub. Essas chaves são importantíssimas, você não pode perder o controle delas, da Pen, somente que é a chave privada, de jeito nenhum. Isso é um par de chave público-privada que serve para você trocar informação entre o master e os minions. O que garante o controle sobre os minions é essa chave privada. Sem essa chave privada se você perder ela, você perde o controle sobre seus minions, você vai ter que refazer tudo de novo. Perder o controle dessa chave privada para um adversário, por exemplo, é a mesma coisa que perder o controle do seu servidor Active Directory. Ou seja, é uma chave que você tem que cuidar muito bem dessa pasta aqui, desse servidor, dessa sua máquina, para que não seja qualquer um que tenha acesso a ela. Enfim, agora a gente vai passar para a parte dos instalação dos minions. Aqui tem todo um esquema que você pode usar para passar, por exemplo, a chave pública do master, não a pen, a pub, essa daqui, a gente precisa dela para os minions, para você poder fazer a instalação nos minions por meio do script que eu vou mostrar mais abaixo. Então o comando que a gente usou foi esse aqui. No caso, essa máquina minha aqui, ó, ela vai ser um minion. Ela é uma imagem que a gente está customizando
e ela vai servir de modelo para a gente estar instalando em todas as estações de trabalho. Então a gente já está configurando ela o máximo que pode para ela poder, para depois no pós-instalação, a gente ter o mínimo de ajuste possível. No caso aqui, ela precisa da chave pública do master para o script que instala o Salt Master nela, já ficar tudo certinho. Então a gente copiou ele usando o SCP, porque as duas máquinas elas têm o SSH instalado. Eu não vou fazer de novo aqui porque é chatinho, mas é basicamente isso aqui, ó. Essa máquina de destino, o arquivo que eu quero copiar é esse aqui, ó. etc salt pki e vai, master pub. É esse arquivo que eu quero copiar com SCP para onde? Para o usuário administrador, que está nesse IP, e na pasta downloads dele, que foi o que eu fiz aqui. Então, se você notar, deixa eu abrir aqui no terminal, você vai notar que essa máquina de destino, o IP dela, é exatamente esse, é o 27, né? E o usuário é esse aqui. Então, eu mandei para o usuário administrador desse IP aqui. Aí, quando você executa esse comando, você precisa botar a senha do destino. E às vezes, se for a primeira vez, você tem que digitar IES antes de aparecer essa caixinha da senha. Então, você manda para lá e boa, foi. Vai acontecer isso. Então, beleza, né? Então, já instalou o master, já mostrei como instala o master. Depois tem um ajustezinho na configuração que eu mostro depois. Mas já copiei a chave por os minions. Então a gente vai partir agora para o script, que essa parte toda é sobre a instalação do Salt Minion nessa máquina que eu estou montando como modelo, né? O script automatiza tudo isso aqui que vocês estão vendo acima, exceto a parte de aceitar a chave do master, porque isso você tem que fazer no próprio master. Enfim, aqui é a mesma coisa. Isso aqui é caso você queira remover e fazer tudo de novo, a instalação, né? Aí no caso aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu estou supondo que, no caso aqui eu tenho Debian 10, então eu quero, supondo que você queira uma versão mais atualizada do Salt Master, porque o que tem no repositório do Debian geralmente é uma coisa um pouco mais antiga, né? E seria interessante ter uma coisa mais moderna, nesse caso nosso aqui. Se não, você dá um apt-get, instala o Salt Minion e pronto, acabou, né? Mas no caso aqui o que a gente vai precisar não vai ser nem instalar ele, porque o script vai fazer isso. No caso a gente vai precisar obter a chave pública do repositório deles, né? Então a gente vai seguir o passo a passo aqui, para não ficar confuso, né? A gente, ao longo dessas videoaulas todas aqui, a gente está concentrando todos os scripts, qualquer que seja, dentro dessa pasta aqui, da opt, e a gente criou uma pasta chamada script shell, né? Então a gente vai simular que criou, no caso ela já está criada, né? Então não preciso criar ela não, mas então a gente vai dar uma resposta que a gente já tem, mas o copia e cola seria esse aqui, só para testar o comando para ver se ele está bonitinho. Tá, beleza. Então ela já está lá. Aí, depois que você fez isso, lembra que tu acabou de mandar a chave master pública do master para dentro da home, da downloads do administrador, dessa máquina que eu estou mexendo? Beleza. Então o que você vai ter que fazer com ela? Você vai ter que pegar ela e colocar junto com a chave, com as outras chaves, com os scripts, dentro dessa pasta aqui. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas essa cópia dessa chave pública do master tem que estar dentro da mesma pasta que a gente está organizando os scripts. Então, um copia e cola simples disso aqui é esse aqui. E cola. Isso deu certo porque o SCP a gente já tinha mandado uma cópia para o downloads, né? Por isso que a gente está conseguindo copiar. Beleza. Aí agora a gente vai obter a chave pública do repositório do Salt. A chave pública é a mesma para todas as distribuições deles lá. O repositório base deles é esse aqui, vai até o PY3, porque ele é feito em Python. Se você acessar o site deles lá, você vai ver todas as distribuições que estão disponíveis. Até esse momento, por exemplo, as que estão disponíveis é do Debian 10 e 11 e do Ubuntu 20, mas a do 22 ainda não está. Eu não vou mostrar agora não, depois se você quiser você entra com isso aqui no Firefox e você pode ver. A gente vai fazer diferente aqui, a gente vai usar esse comando aqui, que é o curl, que ele serve para fazer download. Ele é tipo um wget, só que
caso você precise passar por um proxy, aqui tem um modelinho. Ele é melhor, ele para configurar para passar por proxy. Eu nem sei se o wget vai fazer. Enfim, a gente já tem ele instalado, já executei esse comando. Então agora o que eu vou fazer é baixar a chave pública do master para ele. Mas primeiro eu vou entrar na downloads para seguir o passo a passo certinho, para não ficar bugado aqui. Então vamos lá, copiei, colei, entrei no downloads. Então já instalei a ferramenta aqui para downloads. Vou simular de novo. Beleza, ela já está instalada. E agora eu vou usar a ferramenta para baixar. Como eu estou dentro da downloads, a chave vai ser baixada para dentro da downloads. Então vamos nós, conectando ao servidor, passou, baixou, beleza. Pronto, aí agora que eu já tenho ela dentro da minha downloads, eu vou mover ela também para dentro da opt script shell, igualzinho eu fiz com a masterpub, porque todas as duas tem que estar na mesma pasta. Daqui a pouco é porque o script vai usar, sabe, as duas. Beleza, então já estão lá. Agora a gente vai, deixa eu aumentar isso aqui que tá, beleza. Então agora que a gente já colocou a master pública, a chave master pública do master dentro da script shell, já colocou essa outra chave também que a gente baixou do repositório do Salt dentro da script shell. Aí agora a gente vai criar o script, que é o que vai fazer a instalação. Então eu já tenho um comandinho para copiar e colar aqui, vai criar ele com esse nome dentro da própria máquina aqui, vem da mesma pasta que a gente colocou as duas chaves. Então copiei e colei, Ctrl Shift V, beleza, aí ele vai me abrir um arquivo e eu vou colar dentro dele. No caso eu já tenho ele colado, mas vamos simular que ele não existisse. Ele não existindo, você copia isso aqui, Ctrl A, Ctrl C, eu coloquei dentro de uma célula, porque quando você dá um Ctrl A fica mais fácil copiar. Ctrl C, e aí você vai lá para dentro do arquivo, cola, aí salva, e atenção aqui um detalhe, esqueci de falar. Tem um ajuste que você tem que fazer que eu não li, que é esse aqui, ó. Quando você abrir, você vai ter que colocar nessa variável primeira aqui, ó, o IP do seu Salt Master. Quem é o Salt Master? Aquele que está com o master instalado, que é esse aqui, né? Então vamos ver qual é o IP dele. IP -4A, espacinho A. Beleza, tá vendo aqui nessa linha, ó? É o 25, né? Então beleza, então o IP que eu tenho que colocar aqui, ó, é o 25. Então vamos ver se está o 25 mesmo. Tá, beleza, agora sim, salvei e fechei. Pronto, então agora a gente já está com quase tudo pronto para rodar o script, só falta dar permissão de execução. Então eu vou para o final do bloco aqui, eu vou dar permissão de execução para ele, copiando essa sequência aqui. Então eu vou aqui, isso aqui está dando um chmod 700 para ele, né? Para só o root poder executá-lo, né? Pronto, então para executar agora, eu só preciso ganhar root com isso aqui, sudo beleza, estou no root. E agora para executar basta isso aqui e um enter, Ctrl Shift V. Pronto, se eu der enter ele vai executar agora, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou só dar uma recapituladinha rápida do que foi feito até agora para a instalação. Bom, você tem que ter a chave pública do master, que é a masterpub, que você obteve copiando, no caso aqui por SCP, porque não tem interface gráfica, para dentro da opt script shell. Beleza. Dentro dessa mesma pasta opt script shell, você tem que colocar a chave pública do repositório do Salt Master, que você obtém desse jeito. Então a gente colocou lá para dentro. E dentro dessa pasta ainda tem que ter também o script com permissão de execução. Então se a gente der um ls aqui, para executar o script, ls opt scripts, além de uma série de outros scripts, a gente vai encontrar os 3 lá dentro. Vou dar um -1 aqui, para ficar na sequência. Pronto, aqui, ó. Eu tenho aqui o script para instalação, a masterpub e a chave do repositório. Beleza. Então agora eu estou em condição de executar o script, né? Conexão à internet e tudo mais. Então eu vou
executar o script aqui. Aí enquanto ele vai fazendo os trabalhos dele, eu vou explicando como o script funciona. Beleza. Eu vou abrir um outro terminal, porque fica mais fácil de ver com o gedit. Sudo gedit apt scripts install. Pronto, vamos abrir aqui. Aí eu vou mostrando o que é que ele faz. Ele não é muito complicado, ele é só meio chatinho e longo, porque tem muitas explicações aqui que eu coloco no meio do caminho, né? Mas o único ajuste que tem que fazer é o IP do master que você tem que colocar aqui, porque os outros ajustes ele faz sozinho. Aí a primeira coisa que ele vai checar para você é se você é root. Se você não for root, ele não vai deixar você executar. Ele vai identificar o codinome, o número da release e o distribuidor, que ele vai usar isso depois para montar a source list. Aqui, essa parte toda aqui é para identificar, que eu não encontrei outro jeito de identificar o caminho onde está o script, para ele poder fazer o quê? Para ele poder pegar a chave pública do repositório, né, e colocar ela no lugar certinho, né, e isso aqui, e adicionar ela, porque quando ele tem esse comando aqui, ele adiciona a chave pública para o apt, né, para validar o repositório. Essa outra linha aqui, ó, ela cria um arquivo de source list para a gente poder fazer o get update e instalar o salt do repositório. E essa variável aqui, ó, ela tem a estrutura toda do repositório. Com os comandos acima, com as variáveis acima, a gente obteve o distribuidor, que no caso vai ser Debian, o nome da release, que no caso vai ser 11, e o codinome, que no caso vai ser Buster. Então o script obtém tudo isso para você e já monta todinha a sua source list. Se fosse o Ubuntu, provavelmente ele faria a mesma coisa. Eu não testei no Ubuntu não, mas eu acho que vai dar certo. A diferença é que aqui ele vai colocar focal em vez de o número da versão. Pronto. Aí essa parte ajusta o repositório. Aí essa outra parte aqui, a gente colocou no domínio usando uma ferramenta chamada SSD com realmd e ADCLI. E nessa ferramenta ela tem um arquivo de configuração, que é esse aqui, que dentro dele contém o nome do domínio, né? No caso aqui, eu acho que a gente não colocou no domínio, a gente tirou ela do domínio porque a gente vai empacotar daqui a pouco. Mas se tivesse colocado, ele completaria conseguiria o nome do domínio e colocaria nessa variável. Por que isso? Porque mais pra frente vai aparecer no script por que eu fiz isso aqui. Uma outra coisa aqui, ó, aqui nessa parte é a instalação do Salt Minion, né? E aqui é a instalação do Salt Master se já não houver uma chave pública do Minion definida. Beleza. Isso aqui só para evitar a redundância de ficar instalando um pacote sem necessidade. Aí aqui ele habilita o Salt Minion e para ele. Por que vai parar ele? Porque a gente vai lidar agora com as configurações do Salt Minion, que é uma outra coisa. Que aí entra aquela informação da Master Pub. Pronto. Então vamos lá. O caminho que a gente colocou a Master Pub é o mesmo que está o script, que é esse aqui. Então se ela existir, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar a Master Pub e vai usar um malabarismo aqui. Por quê? Porque o comando que você usa para obter a informação que você vai precisar para configurar o arquivo, você consegue com salt, tracinho cal, fingerprint, underline, traço local. Beleza. Isso aqui é uma estratégia para poder extrair a impressão digital da chave. Só que a chave que eu quero não é a do Minion, é a do Master. Então eu fiz esse malabarismo aqui. Eu movimentei a chave do Minion, fiz um backup dela. Aí depois eu copiei a chave do Master e coloquei no mesmo lugar onde estava do Minion, só que com o nome dela, do Minion. Troquei o nome, usei o comando, extraí a chave pública e coloquei nessa variável. Aí depois eu desfiz, peguei e repus o backup que eu tinha feito no Minion no lugar certo para ficar beleza. Pronto. Então isso aqui foi para obter a impressão digital da chave pública do Master, porque a gente vai precisar dela para colocar no arquivo daqui a pouco. Se der falha, ele vai avisar aqui. Esse string é só para ver o conteúdo da pasta, mas é desnecessário. Essa daqui é para dar uma limpeza, caso se você tenha repetindo esse script mais de uma vez, isso aqui dá uma limpada nele. Aí agora que entra um negócio aqui. Esse aqui, ó, o hosts, esse comando,
esse arquivo minion _d é a identificação do salt minion, que vai aparecer no servidor master quando a gente tiver para aceitar ele lá. Então, para ficar mais bonitinho, eu peguei o hostname e coloquei o domínio, que foi o que a gente descobriu lá acima, se você tiver colocado ela no domínio. No caso, quando a gente estiver no pós-instalação, a primeira coisa que a gente faz é colocar no domínio e depois vai fazer uns ajustes. Esse script vai rodar depois, então ele vai ter a chave pública do Minion, a identidade dela direitinho no Minion ID, com o nome completo do domínio. Beleza, então isso aqui é um ajuste que teria que fazer à mão, que é explicado no tutorial aqui, mas o script faz para você. Essa outra parte aqui, dentro do arquivo de configuração do Salt Minion, tem esse arquivo aqui. Esse arquivo chamado Minion é onde você tem que colocar o IP do Salt Minion para que ele possa encontrar o Salt, quer dizer, IP do Salt Master para que ele possa encontrar o Salt Master. E além disso, tem que ter também a impressão digital da chave pública do master, que foi o que a gente obteve ali em cima e colocou nessa variável com o malabarismo que a gente fez lá. Então, de configuração que você tem que fazer no Salt Minion é setar o IP no arquivo de configuração dele e setar a impressão digital do Salt Master. Sem essas duas coisas, ele não vai funcionar ou então vai ficar dando erro. Os dois ajustes tem que fazer: o IP e a impressão digital. Então esse malabarismo todo aqui é basicamente para fazer isso, para você não ter que fazer a mão, porque é chato fazer a mão. Pronto. Aí, feito isso, o que acontece? Ele vai ajustar a permissão das pastas dentro dessa pasta aqui, que é a pasta de trabalho do Salt, no Salt Minion, né? Vai colocar ela como dono Salt, que é o usuário Salt, e o grupo root. Beleza, mas enfim, aqui essa parte aqui é o seguinte: se o Salt Master estiver instalado, porque é o seguinte, por que a gente instalou o Salt Master no Minion? Por quê? Porque o Salt Minion não tem esse comando aqui, ó, saltkey, que serve para gerar a chave pública. Se você não tiver feito isso, não tiver usado esse subterfúgio de instalar o master para poder gerar a chave pública aqui, você teria que ir lá no servidor que vai ser o Salt Master, gerar a chave lá, mandar ela via SCP para os Minions toda vez que tu fizesse o Minion. Aí imagina, eu tenho que instalar isso aqui em 1500 máquinas. Eu não vou ficar fazendo isso via SCP 1500 vezes, não vou. Então o que eu fiz? Eu já gerei. Cada Minion tem que ter sua chave própria. Você não pode ficar repetindo várias chaves para o mesmo Minion, né? Então por isso que tem que desfazer cada um desse aqui. E esse script aqui eu estou mostrando só como funciona, porque ele vai ser rodado depois no pós-instalação, quando tiver despejado cada uma das máquinas. Enfim. Então, a estratagema aqui de usar o Salt Master instalado aqui é basicamente só para isso. Para você poder gerar a chave pública do Minion e o script já coloca ela no lugar certo com a permissão certa. Pronto. Aí, depois que ele fez isso, aí ele vai colocar uma cópia da chave pública do master dentro dessa pasta aqui, junto da do Minion, com esse nome, Minion Master Pub. Na verdade, isso aqui tende a ocorrer quando você restarta o Minion. Quando você configura ele direitinho com o IP e com a chave pública a impressão digital da chave pública do master, você restarta ele automaticamente já tenta desconectar com o master, envia a chave pública dele para o master e fica esperando a autorização do master para poder começar a conversar com ele, que é a parte que a gente vai fazer depois, que é fora do script, que não dá para fazer porque tem que ser no servidor. Beleza. Então, só que às vezes quando falha a comunicação de rede, o master não consegue mandar a chave pública dele de volta para o Minion. Então por isso que aqui tem essa forçação aqui, porque mesmo caso a rede estiver fora, ou então o seu Salt Master estiver inacessível nesse momento, você consegue instalar a chave pública dele no lugar certo, sem ter que comunicar diretamente com o Master. E o lance de você aceitar a chave do Master, depois, mesmo que você desligue a máquina e ligue de novo, faça outro dia, toda vez que o Salt Minion restartar, e ele notar que a chave pública dele não está no Master,
quer dizer, não está no salve, ele vai mandar de volta a chave pública para lá. Então, vamos ver aqui, pronto. Então essa parte aqui checa se a chave pública já foi montada, a chave pública e a chave privada, quer dizer, domínio já está lá, e que a gente usou o Salt Master para setar, e como já está, ele vai remover o Salt Master porque não precisa mais dele aqui. Aí depois, quando terminar, ele vai restartar o Salt Minion. Pronto. Perceba o tanto de ajuste que tem que fazer e que esse script faz automaticamente para você. Se você tivesse que configurar o Salt Minion à mão, ia ser um desespero e eu diria que seria inviável, entendeu? Eu não faria, por isso que eu montei o script. Aí beleza, aqui é uma checagem que dá, e essa parte que é importante, porque é o seguinte, você tem duas maneiras de fazer os dois conversarem, o Salt Master e o Salt Minion, para que o Minion receba a ordem do Master. Uma é evocando o que tem a ser feito a partir do próprio Minion, e outra é empurrando do Master para o Minion, que é o sistema push-pull, né? Você pode empurrar a partir do servidor, ou então puxar a partir do Master, do Minion. Aqui eu optei por puxar a partir do próprio Minion. Por quê? Porque quando dá a falha de DNS aqui, o Master não consegue empurrar para os Minions, porque ele não consegue saber quem é quem. Então não dá certo. Então eu usei aqui a crontab, esse trecho ele instala na crontab, essa linha aqui, ó, com um minuto que ele sorteia aleatoriamente. De modo que a cada dado minuto por hora, a cada hora, uma vez por hora, em um determinado minuto aleatório, ele tenta chamar o que há de ser feito do master para ele, com esse comando, que é salt, tracinho call, state, apply, sei lá. Então ele faz isso aqui. Então esse ajuste teria que ser feito na crontab também, isso teria que ser feito manualmente. Então beleza, esse aqui é o script, eu vou fechar ele. E agora a gente vai ver como é que ficou aqui o trabalho do nosso salt aqui. O trabalho de instalação quando o script rodou. Beleza. Ó, parece que rodou, beleza, tudo bem. Aqui ele começa adicionando a chave pública do master. Aí ele faz a instalação dos pacotes, né? Aqui ele tripa mostrar o que tem. Aí no caso ele acabou de instalar o master, então tem a chave pública do master, que não é desse master, é uma própria aqui que vai ser usada só para gerar depois. Aqui ele obteve a impressão digital da cópia que eu fiz da chave pública do master, né? Que é essa aqui. Não, essa aqui é dele próprio, mas deixa pra lá. Aí depois, agora sim, outra aqui, essa é dele e essa é do master. Aí aqui, ele chega aqui, beleza, checou se a chave pública do Minion está lá, e aí ele vai remover o master. Pronto. Então beleza, já deu. Aí vamos ver se ele conseguiu, quando ele restartou, conseguiu mandar a chave para lá. Então eu vou voltar no tutorial aqui para seguir o tutorial certinho. Então vamos para o final dele aqui. Beleza. Vamos lá. Pronto. Aí agora que a gente já rodou o script, a gente só tem que ir no servidor ver as chaves que tem para aceitar, que é esse comando. Ou pode aceitar individualmente pelo nome, ou todas de uma vez. Então vamos lá. Salt. Estamos no servidor aqui agora. Eu passei rápido demais o mouse. Estou digitando aqui na última linha. Deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil. Clear. Salt. Ok. Menos ela. Beleza. Você vai perceber ela no vermelho escuro que ela já está aqui, ó, no accepted case. Ou seja, ele já mandou, o Minion já mandou para o master e ela só está pendente da aceitação. Então a gente vai aceitar. Quando a gente aceitar, ela vai passar a ser no bloquinho verde. Então vamos lá. Para aceitar, eu vou aceitar todas de uma vez, que é o azul. Só tem ela mesmo. Beleza, vai perguntar sim, eu dou um yes e pronto. Aí vamos ver de novo o que tem lá. Olha só, ela já consta aqui, ó, né? No caso, você perceba que ela está com o nome puro do hostname, que é esse aqui, né? Deb10 modelo 123, né? Deb10 modelo 123. Então, nesse exato momento, a máquina já vai estar respondendo. Então, uma coisa que eu posso fazer para testar de primeira é executar aqui no Salt Master esse comando aqui, ó.
Salt, que ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar conexão com todos os salts, todos os salminions que tiver conectado a ele, a chave tiver aceita, que no caso é só um, e vai testar a versão, para ver se ele está funcionando. Beleza, ele vai solicitar. Exatamente, então já está funcionando, os dois já estão conseguindo conversar, e então ele já está instalado e configurado, o Salt Master e o Salt Minion dessa máquina. Aí agora aqui, do jeito que ela está, se eu fosse empacotar, eu faria o seguinte, eu só retiraria a chave dela do Master, que tem um comandinho, que é um D maiúsculo em vez do A, ou um Dzinho minúsculo e o nome dela, e eu faria o quê? Eu já partiria para a parte do, de como é que chama, de configuração do empacotamento, para empacotar ela, né? Eu não sei quanto tempo que eu estou falando, mas depois eu vou dividir em capítulos o vídeo, então eu vou seguir o tutorial aqui para mostrar só uns testes que foram feitos, que não são esses aqui, que esses aqui são muito simples. Mas esse aqui, ó, o Salt, ele permite que você mande comandos por linha de comando, que foi o que a gente acabou de fazer aqui, né? Ou por meio de uns arquivos SLS. Então a gente vai voltar no Master aqui e deixar preparado para trabalhar com arquivos SSL. Mas eu já fiz isso, né? Você tem que encontrar essa linha que tem nesse arquivo de configuração do Master. Então vamos voltar para o Master aqui e vamos dar um nano nesse arquivo, nano etc salt master. Beleza, é um arquivo imenso. Como eu estou com o nano, eu posso localizar com Ctrl W. E eu vou localizar a linha que tem esse file underline roots. Beleza, já achei aqui. Perceba que aqui eu já editei, né? Eu já descomentei ela aqui. Então, são essas três linhas que tem que descomentar. Essa linha está dizendo que a base de operação dos arquivos SLS vai ser na pasta srv salt. Beleza. Então, eu estou configurando para isso. Então, vou dar o Ctrl X para sair. Porém, o que acontece? Essa pasta não vem criada por padrão. Então, você tem que criar ela. Então, a gente deu um mkdir. A gente já fez isso, né? Na verdade. mkdir var srv e salt. A gente já fez, ela já existe. Então o que eu vou fazer aqui é mostrar o que eu fiz. Aqui foi uma espécie de copia e cola desses comandos, né? E cada arquivo desse aqui, ó, que eu estou criando com nano, tem dentro da caixinha o código que é correspondente a ele. No caso, esse arquivo top SLS é o arquivo principal do Salt quando você está montando essa estrutura de vários arquivos SSL. Esse arquivo top SSL é um arquivo especial que o SAL ele entende que ele serve de base para chamar e fazer um include de vários outros SSL. Então, para a estrutura ficar organizada, porque o SAL ele trabalha com o conceito de estado, né? Então, é um estado que você quer que os minions atinjam. Então, no Salt Master, você especifica qual é esse estado que você quer que os minions atinjam. Aí os minions, quando entram em contato com o Salt Master, eles pegam esses arquivos que são SSL, trazem para o minion e fazem uma leitura desses arquivos para ver o que falta ser feito para atingir o estado que está especificado nesses arquivos. Aí no caso aqui, a gente tem vários recursos que o Salt disponibiliza e eu vou mostrar só alguns pouquíssimos, porque é muito amplo. Aqui, ó, ele dispõe de recursos para executar script, para instalar aplicativo ou pacote, para remover pacote, para restartar serviço, para uma série de outras coisas, né? Então eu vou mostrar rapidinho só o que tem aqui, porque aqui eu já tenho todos eles, ó. Se eu der um tri aqui no servidor, você vai notar que tem, deixa eu ver aqui, tri nessa pasta de serviço, Salt. Beleza. Você nota aí que já tem todos os arquivos aqui dentro já. O TOPS, por último, o script que eu vou usar para teste, restartar serviço, remover um pacote, instalar um pacote e executar o serviço.
quer dizer, executar um script, né? Beleza. Então, a estrutura e a cópia que tem nele, seus códigos são esse aqui. Por exemplo, vou explicar só esse. Esse aqui, ele está dizendo que o pacote GX tem que usar o PKG, que é o módulo, ele tem que estar no estado instalado. Percebe? É o estado. Ele tem que estar instalado. Então, quando o Salt Minion lê esse pacote, esse arquivo, ele vai verificar com o uso de PKG, usando o módulo PKG, se o pacote GX está instalado. Se ele não tiver, ele vai fazer de tudo para instalar esse pacote. Esse aqui diz a mesma coisa, só que para remover um pacote, que é o NS Snake, que é o joguinho da cobrinha. Então ele vai fazer de tudo para remover. E esse aqui, ele vai habilitar o serviço do CUPS e restartar ele, né? Então é isso que ele vai fazer toda vez que lê esse pacote. Ele vai ler se ele está habilitado e se está restartado. Pronto. Aí essa outra parte aqui é a parte do script. Para título de organização, aqui eu criei uma pasta dentro dos SSV Salt com o nome scripts, onde eu vou colocar todos os scripts aqui dentro. No caso só tem um, que é esse aqui, que é um script que eu montei para trocar senha. Por que eu fiz isso? Porque eu não consegui achar um jeito de fazer com arquivo SLS para poder usar o módulo Shadow do Salt, que ele permite lidar com esse negócio de senha, de usuário e tudo mais, né? Como eu não consegui, então eu montei um script para fazer isso. Aí, uma curiosidade desse script é o seguinte: esse comando aqui, ó, OpenCSL passwd, com o parâmetro "-6", ele permite que você crie uma hash da senha igualzinha a hash que se usa na pasta passwd, quer dizer, na pasta Shadow. É só curiosidade para mostrar para vocês aqui um negócio. Vou dar um cat aqui, ó, no etc Shadow, que é onde ele guarda as hashes da senha. O Linux guarda as hashes da senha. Beleza. Perceba que tem um monte aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, administrador. Olha a hash que é, ó. A hash é gigante, ó. Tem 2 pontos e tem a hash, né? Ela vem até aqui. Tá vendo? Você pode notar, ó, que é a mesma hash que está aqui, né? Porque eu já testei antes, para ver se funcionava, e funcionou. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha aqui, como é que está essa hash. Eu vou mudar a senha e vou mostrar como a hash muda. Então eu vou mudar aqui, ó, a senha do administrador, passwd administrador. Eu vou colocar uma senha ridícula, tipo 1 a 8. Beleza, vamos ver como é que está aqui a hash. Olha, a hash já é diferente. Se depois que fizer tudo isso, que no caso a gente já bolou a crontab, né? Pode ser que antes de eu terminar de explicar, o próprio crontab já tenha executado os scripts e já tenha mudado essa senha para ela ficar com o mesmo hash disso aqui. Mas enquanto ele faz isso, não sei se já fez, eu vou continuar explicando aqui. Esse script eu não vou explicar não, porque é chato explicar. Mas basicamente o que ele faz é checar se o usuário administrador existe. Eu tenho que setar o nome dele aqui. Aí a hash que está aqui eu obtive usando esse comando aqui. Deixa eu usar ele aqui só para você ver como é que ele funciona. Olha só que bonitinho ele. Vou dar um enter, aí vai pedir uma senha. Aí eu boto 1, 2, 3. Vou dar enter, vou pedir de novo, 1, 2, 3 de novo. Aqui, já tem a hash. Aí eu posso copiar essa hash aqui e colocar ela aqui no lugar dessa aqui. E o usuário aqui, eu posso escolher o usuário que eu quiser, né? Aqui é um para cada usuário, vai ter que fazer um por vez. Eu escolhi o administrador porque aqui é o seguinte: quando a gente troca alguém de equipe, ou se caso você for trocar alguém de equipe e você estiver usando o administrador usuário, e você, quer dizer, nas máquinas que você controla tiver um usuário de nome administrador e você quiser trocar a senha dele em massa, você pode usar o salt stack para trocar essa senha dele desse jeito, usando esse script. Então, esse script ele faz basicamente isso. Ele identifica se no Shadow tem o nome do usuário, começa com esse nome e está entre os 2 pontos, né? Para não ter erro de você ter um usuário que se chama João Maria, aí um usuário que chama Maria, ele pegar o Maria em vez do João. Então aqui ele começa por João Maria, começa com o nome do usuário inteiro e termina com 2 pontos, então não tem como ele pegar errado. Aí beleza, aí depois aquele check isso aqui para você, se ele tem ou não tem. Se não tiver, ele pula o script, fala que o usuário não tem, não tem o nome do usuário com esse nome. Aí beleza, essa parte aqui
ela olha o shadow, faz um teste para ver se a senha já foi alterada ou não. Se não for alterada, ele passa e entra aqui na mudança. Caso o script já tenha repetido, né? Ó, a senha já está correta. Aí beleza, se não tiver, foi a primeira vez, tiver tudo certinho, o usuário existe e a senha não foi mudada ainda, aí ele vai fazer esse estratagema todo aqui para separar a linha, pegar o começo dela, guardar o final, aí depois montar de novo o começo da linha, enfim. E depois colocar ela de novo no shadow, que ele faz isso aqui. Ele checa se existe realmente o usuário ainda lá, aí coloca uma linha a mais, com set, e aí depois remove a linha antiga. Isso que ele faz. E aqui ele dá um eco como saída da senha nova. Esses ecos que eu estou usando aqui, ó, não seriam necessários. Mas é interessante porque quando você está rodando o script, que a gente vai ver depois, rodando o Salt Master, pedindo para ele puxar tudo, quer dizer, você está usando o Salt Minion para puxar os blocos todos e executar tudo no Master, que o Master está mandando fazer. Esses ecos aqui é importante porque ele sai no log. Aí dá para você ver o que aconteceu do resultado do seu script. Se você fizer um script sem esses ecos, você fica sem saber o que aconteceu. Então é importante esses ecos aqui. Beleza. Aí é o seguinte. Quando você colocou um script, você tem que colocar um arquivo SSL. Coloca um nome coerente, que eu estou colocando um nome bem coerente. Executar o script e trocar a senha. Pronto. Né? E com conteúdo aqui. Ó. Aqui é o seguinte. Ó. Aqui o nome você pode dar qualquer um. Eu dei o mesmo, aqui eu também dei o mesmo para não ficar confuso. Então eu sempre uso os mesmos nomes do script aqui. E aqui dentro do bloquinho, para ficar mais organizado. Beleza. Tá vendo isso aqui, ó? Salt, //. Isso aqui é um atalho para home do usuário, do Salt, no Master. Ou no Minion. Que é esse caminho aqui, ó. Olha só que interessante. SRV Salt. Aí depois vem scripts, né? Scripts e o nome do script. Aqui no caso é que eu tinha feito um para trocar a impressora, mas ele não está sendo mais usado não, então vou até apagar ele daqui. Ele ficou como exemplo no final, porque aqui a gente tinha as impressoras todas configuradas e quando a gente precisava trocar o arquivo de configuração da impressora, que a gente estava instalado nos Minions, a gente usa o script especial que está mais para baixo. Qualquer dia eu mostro o script. Então, é isso, né? Você já tem todos eles aqui. Eu já mostrei onde eles estão aqui no servidor. E agora a gente vai aplicar o estado. Se ele já não tiver feito, deixa eu ver se já fez. Opa, comando errado. Era o que eu quero dar um cat no shadow para ver se ele já atualizou e mudou a senha. Não, ainda não. Então ele ainda não chamou. Deixa eu ver qual horário que tá. Cat TC crontab, que o script ajustou na crontab, né? Beleza, ele tá para executar no minuto 45 de cada hora e a gente aqui está no 55. Então a gente fez isso aqui depois desse horário passou, então por isso que ele não executou ainda. Ele vai executar só, aqui estamos em 9h55, só 10h45 que ele vai executar. Você pode ajustar isso aqui para menos se você quiser, depois você pesquisa como ajustar na crontab. Essa linha ela vai fazer isso. Mas enfim, vamos puxar ele na marra aqui, usando esse comando aqui, ó, que é o mesmo que vai ser executado lá. É salt, cal, tem que ser tudo como root, state, apply. Beleza, deixa eu maximizar aqui, para vocês verem o que ele vai fazer. Como eu já rodei isso um monte de vez, ele vai rodar rápido, porque quando você manda instalar um aplicativo ou remover outro, você leva um tempinho, né? Então ele ia levar um tempo para responder. Mas olha só que interessante aqui, já dá para ter uma noção do que ele fez. Ó. Lembra a parte do script de trocar senha? Então, esse D aqui, ó, é o nome que você põe aqui, ó, nesse cabeçalho aqui, ó. Tá vendo? Do SSL, esse nome. Então, pelo ID, se você coloca um nome coerente com o que ele vai fazer, você já sabe do que se trata, só de olhar o ID. Por exemplo, aqui, ó, aqui tá, para instalar o GX, né? Olha aqui o ID que tem aqui em cima. O ID é o próprio nome do pacote, ele usa o próprio nome do pacote como ID. Aqui, ó. Isso facilita bastante na hora de você conferir o log para ver como é que tá. Então, no caso do script, lembra que tem um eco dizendo como saída? Então, ó, tem um eco linha nova. O eco linha nova tem o que? Isso aqui, ó.
né? Se a gente testar agora, eu não vou conseguir usar a senha antiga do administrador, porque eu estou dentro da máquina que acabou de mudar o negócio. Então eu vou fazer um sudo su aqui, só para ver se ainda vai estar 1 a 8. Vou tentar 1 a 8. Ó, não está mais 1 a 8. Está com a senha nova. Deixa eu ver a senha nova se ela está funcionando. Beleza, ó, ele realmente trocou a senha, né? Aí o GX, vamos ver se o GX está instalado. Já está instalado. Ele realmente fez. E o Snake eu não vou nem ver, mas já tirou. Beleza, aí depois ele fala a quantidade de coisas que ele fez. No caso aqui ele fez 4 coisas e foram todas elas com sucesso, sem nenhuma falha, tá vendo? Se tivesse falha ele avisaria. Uma curiosidade aqui, ó, é que lembra que a gente fez toda uma árvore de arquivos lá no Saltmaster? Pô, não deixei aqui, sacanagem. Mas eu acho que eu vou lembrar. Tá na parte de curiosidades, quer ver? Bom, enfim. Aqui dentro tem uma pasta de cache que é assim, ó. Tree, deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Var, cache, salt. Vou ver se é aqui. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Quando você executa o comando para executar o salt, ele puxar os dados de lá do master, que são esses aqui, ó. Vocês podem observar aqui embaixo. Tá vendo que a mesma estrutura que tem aqui é a que tem aqui na base? Olha aqui, ó. Tá vendo? É igualzinho que tem aqui no master. Pronto, porque ele faz isso. Ele pega tudo do master, copia tudo para cá e trabalha em cima disso. Se você tivesse, por exemplo, que ajustar alguns arquivos de configuração, você já poderia deixar os arquivos de configuração todos aqui no master, para ele poder ser puxado de lá e poder usar os arquivos de configuração. Do mesmo jeito que ele copiou o script para ser executado aqui, tá vendo? Então, se você tivesse que configurar ptconf ou os arquivos de NTP, do Chrome, ou qualquer outro arquivo, você poderia colocar eles todos como modelo lá no master e depois sair puxando assim desse jeito. Pronto, eu acho que acabou aqui a explicação sobre o Salt. O vídeo é bastante longo, porque o Salt realmente é sofisticado, tem muito detalhe nele. O tutorial aqui tem vários exemplos, que eu não vou me ater eles agora, ative só os mais simples, só para você poder ver. O importante notar aqui que a instalação dele no Saltmaster é absolutamente simples. No Debian é um apt-get install Saltmaster, acabou. E o único ajuste que você vai ter que fazer nele, caso você for usar os arquivos SLS, é descomentar aqui essa estrutura de pasta aqui, né? E criar sua SRV, salt, e colocar os seus SSL dentro, né? Tudo bonitinho aqui, né? É só isso que tem que fazer no Saltmaster. E no Saltminion é porque eu quis mostrar como consegue instalar o mais moderno, né? Mas você poderia muito bem, em vez de usar a chave pública do master, do Minion, essas coisas todas, a chave pública do master é importante, você precisa ter. Mas a chave do repositório, configurar o repositório do Salt Stack, você não precisaria fazer não. Bastaria um apt-get install e pronto. Amém. Mas a chave pública do master, essa aqui, ó, master pub, essa que você tem que ter. Porque é a partir dela que o script consegue extrair a impressão digital da chave pública do Saltmaster, né? E configurar o arquivo de configuração do Saltminion. Sem você dizer para ele qual IP que é e dar as condições dele identificar e setar a impressão da chave pública do Saltmaster, sem ter a própria chave pública do Saltmaster nele, ele não consegue funcionar. Por razão de segurança, ele tem que saber direitinho de quem que ele está pegando a ordem, e caso alguém clone o IP, ele tem que saber direitinho configurar a assinatura do Saltmaster, porque se for um outro Salt levantado na rede e não tivesse esse mecanismo, ele podia acabar obedecendo qualquer outro Saltmaster que fosse levantado na rede. E então por isso que é a importância de você ter
a sua chave pública do seu master bem protegida, porque ela que assina os pacotes que vão ser enviados para o master, para os minions, e os minions usam a chave pública do master que eles têm para conferir a assinatura antes de executar as coisas. Então é realmente um par de chave para assinatura, né? É criptografia assimétrica que o pessoal chama, né? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui e, caso ocorra alguma coisa nova, até o próximo vídeo.